E aí, turma, beleza? Bora continuar aqui o nosso bate-papo sobre a lei de corrupção empresarial. Então, vamos lá, vamos ver quais são os atos, né, em si, os atos em si mencionados ali pelo artigo 5º da Lei 12.846, né, lembrando, levando em consideração aquela sequência que eu venho te propor, o objeto da lei, o alcance da lei, a quem que a lei se dirige. Agora a gente vai ver exatamente quais são os atos que vão ser alcançados pela lei. Estou aqui limpando a lente do meu óculos, volta e meia eu preciso colocar aí para a gente ler uma letrinha mais miúda e tal, mas ele está aqui, ó, limpinho, é isso? Está limpinho, né? Então vamos lá, bora para o texto da lei. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para os fins desta lei todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, né? Assim definidos. Vamos lá. Então nós temos aqui, segundo os professores Rogério Sanches e René de Souza, um rol exemplificativo. Eu concordo com isso. Não dá para engessar aqui a defesa do patrimônio público a alguns artigos de lei. Então é importante que nós tenhamos uma possibilidade ampla. Então outras leis aqui podem trabalhar esse assunto, né? Podemos ter outros atos lesivos sem o menor problema. Então vamos lá. Número 1, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Aqui tem bem um aspecto bem característico, bem tradicional, né, em relação aqui à corrupção, né? É o primeiro ato que nós temos aqui. Vantagem indevida. O que é vantagem indevida? Vantagem indevida é aquela vantagem não prevista em lei. Por que isso é uma vantagem indevida? Porque o funcionário público ele só pode receber aquilo que está previsto em lei, né? Então, assim, se eu tenho ali o meu salário, meus vencimentos, meu subsídio em relação a determinada atividade que eu pratico, o meu cargo público, eu vou receber aquilo que a lei permite. Henrique, mas tem algumas vantagens? Tem, pode ter, previstas em lei. Ok, você pode receber aquilo que a lei prevê. Então, o que é fora da lei é indevido, né? A agente público ou a terceira pessoa ali relacionada. Pessoa ali relacionada tem a questão de ser indireto, ou por exemplo, a questão do laranja, né, de você tentar de alguma forma maquiar ali aquela vantagem e tentar dar ares de legalidade nesse sentido. Ok? Número 2, comprovadamente financiar, custear ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Também tem um aspecto forte aqui em relação à corrupção, né? Então, comprovadamente, eu chamo a atenção só aqui para o comecinho aqui do inciso 2, aqui na questão do comprovadamente, né? O comprovadamente, ele fica meio estranho, porque isso aqui é questão de prova, de devido processo legal, mas tudo bem, tá aqui no inciso 2. É como se você tivesse que, para imputar esse ato, tivesse que provar antes de provar, vamos dizer assim, né? Então, eu particularmente considero aqui esse inciso 2 uma atecnia do legislativo, vamos dizer, tem gente que gosta dessa expressão, né? Uma atecnia do legislativo, porque eu vou punir esse ato aqui de financiar, custear, patrocinar. Eu estou apontando para cá porque você sabe que minha segunda tela está aqui, né? De financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nessa lei. Eu vou punir isso aqui quando eu tiver comprovado, né? Daí eu vou punir criminalmente, civilmente, administrativamente e tal. Mas comprovadamente já antecipou aqui o devido processo legal. Aqui é chover no molhado, tá? No meu ponto de vista. Mas de qualquer forma, né, financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo são expressões muito parecidas, ou de qualquer modo subvencionar, de qualquer modo, né, pode ser dar um suporte, ainda que de forma indireta, por outros meios, né, de repente fornecendo estrutura, maquinário, ou até mesmo por omissão, de qualquer modo, até mesmo por omissão deliberada, né, a prática de atos ilícitos previstos nessa lei. Então percebam que este inciso 2, ele se irradia porque ele se destina a qualquer ato previsto nessa lei, que não este ato em si, porque aqui no caso a finalidade é a prática de atos previstos nesta lei, tá? Mas Henrique, de atos previstos nessa lei, então esse inciso 2 aqui por si só
né, ele precisa, né, se radiar ali para os outros atos, né, para eu poder financiar, custear, patrocinar ali os outros atos. Agora, tem um detalhe interessante aqui nesse sentido, olha só, vamos pensar comigo aqui, vamos tentar pensar fora da caixa. Os professores René Souza e Rogério Sanches, né, o Rogério é promotor no estado de São Paulo e o René é promotor no estado do Mato Grosso. Ambos, né, juristas competentíssimos e tal. Eles entendem na obra deles que este rol é exemplificativo. Ok, eu concordo. Agora, o inciso 2, pensa comigo aqui, o inciso 2, a prática de atos ilícitos previstos nessa lei. Se o rol do inciso 1 ele é exemplificativo, né, e nós tivermos outro ato lesivo à administração pública previsto em outra lei, né, o inciso 2 aqui é a letra morta porque ele fala nesta lei, o que estiver fora dessa lei não é abrangido. Bom, numa interpretação extensiva, no meu humilde ponto de vista, em se tratando de responsabilidade administrativa, aqui a celeuma está instaurada, né? Você sabe que vai ter gente que vai trazer princípio para lá, princípio para cá, restritivo, não pode ter analogia em Malapartem, né? Os princípios administrativos, né? Os princípios, desculpa, constitucionais do direito penal, como a própria lei de improbidade administrativa com a reforma fala isso. Eu sei que a celeuma está instaurada, né? Mas aqui eu vou entrar na pancadaria, né? Aqui eu vou entrar na pancadaria. Eu entendo, né? Eu sei, respeito aqui os argumentos contrários, mas eu entendo aqui que, nesse caso, a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei pode, né, abranger os atos administrativos previstos também em outras leis. Tá? Por quê? Porque ainda que, eventualmente, eu não consiga trabalhar aqui as condutas de financiar, custear ou patrocinar para essa finalidade, né, quem participa disso, de alguma forma vai incidir a sua responsabilidade, de maneira que, né, poderia então trabalhar outros atos fora da Lei 12.846. É uma interpretação que eu dou, mas eu reconheço aqui que pode haver bastante discussão nesse sentido. Tá certo? Mas fica aí para nossa reflexão. Vamos lá. Comprovadamente, eu adoro essa expressão, comprovadamente. Imagina se tivesse, em vez de comprovadamente, tivesse a expressão duvidosamente utilizar-se de interposta. Você não vai punir ninguém duvidosamente, né? Não tem nem sentido. Então, mas comprovadamente é questão do processo administrativo, ou, né, civil, penal. Mas, enfim, tá lá. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, né? Interposta pessoa física ou jurídica também tem a questão relativa ao laranja, né? Para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. É o famoso laranja ou o testa de ferro, né? Coitada da laranja, a laranja levou a culpa. Ou testa de ferro, aqui no caso, para dissimular ou ocultar os seus reais interesses, né, dos atos praticados. Vamos lá. No tocante a licitações e contratos. Aqui no caso, em relação a licitações, você tem que fazer necessariamente a releitura, né, dessa lei em relação à Lei 14.133, que você sabe que é a nova lei, né, a lei em vigor aqui de licitações, né? Então aqui nesse sentido, né, é interessante você fazer fazer essa questão aqui em relação à nova lei de licitações. Mas vamos lá, no tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante combinação, você sabe o caráter competitivo, né, do processo licitatório. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Né? Fraudar, né, no caso ali, tem a ideia de retirar, né, de forma ardilosa o caráter competitivo. Impedir, que é obstar, perturbar é tumultuar, né, ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Né? Então, aqui no caso, afastar licitante. Ora, se a licitação ela é, né, um procedimento competitivo, eu tenho direito, preencho os requisitos legais, tenho direito de participar. Você me dá ali uma vantagem de qualquer tipo, né, para
para me afastar aqui do certame, eu estou minando o caráter competitivo da licitação. Então é um ato lesivo aqui, a administração pública punido na forma da lei, né? Fraudar licitação pública ou o contrato dela decorrente, que deixa eu voltar aqui na tela cheia, né? Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo, né? Então criar uma pessoa jurídica ali para tumultuar o certame, né? Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Então aqui nós temos, pessoal, vários e vários atos, né, lesivos à administração pública que vão ser punidos na forma dessa lei, e percebam que, dada até a importância do tema, o legislador ele gastou um bom tempo e direcionou um bom tempo em relação aqui à questão das licitações. Por que em relação às licitações? Porque principalmente nas licitações é onde rola o grosso do dinheiro envolvendo a administração pública. Por que rola o grosso do dinheiro? Porque são obras de grande vulto, são contratos de grande vulto, são contratos, execuções de serviços que muitas vezes perduram por anos e anos e anos, né? E aí, se tudo não tiver certinho, se tiver algum problema ali, é claro que vai dar, né, como se diz na gíria, vai dar problema. Vai dar problema para a administração pública, e aquilo é um patrimônio público, é um interesse difuso, vai trazer também um dano para todos nós. Então, por isso que a lei ela se concentrou bastante aqui nas questões referentes a licitações. Bom, agora que nós já vimos, né, os atos administrativos, quer dizer, a gente já sabe qual é o objeto da lei, o alcance da lei, a quem que ela se destina, e já vimos quais são os atos administrativos em si, né? Agora a gente tem que ver quais são as penalidades que a lei traz por praticar determinados atos. Já vimos também a questão da responsabilidade, né, administrativa, civil, objetiva, subjetiva e tal. E o artigo 6º traz para nós quais são as penalidades. E aqui você já está vendo, eu vou até aqui sublinhar, né? Aqui, ó, depois a gente vai comentar sobre isso. Eu até quero saber de você a tua opinião. Me aciona lá, vai lá no meu Instagram, quero saber de você a minha opinião. Artigo 6º, então, diz o seguinte: na esfera administrativa, essa lei se destina aqui a questões administrativas, né? Responsabilidade administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos as seguintes sanções. Então, nós temos duas sanções, praticamente. Duas sanções, né? E também, né, a boa parte da doutrina que eu tive a oportunidade de ler e estudar considera que essas sanções elas são muito singelas. A lei poderia ter avançado um pouquinho, ter uma terceira penalidade ali e tal, enfim, mas foi um avanço, mas depois de 2013 para cá poderia ter avançado um pouco mais. Mas quais são as sanções? A gente vai encerrar esse bloco com isso, para depois voltar aqui para terminar a lei. Multa no valor de 0,1, né, 1/10% a 20% do faturamento bruto obtido no último exercício anterior da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida. Não tem nem sentido, né? Você dá uma multa que é menor do que aquilo que o infrator oferiu. Não tem nem sentido. Quando for possível sua estimação. E sanção número 2, publicação extraordinária da decisão condenatória. É o cadastro ali de pessoas punidas, na verdade. Esse número 2 aqui, ele traz até um reflexo um pouquinho maior, justamente por conta da exposição, tá, da pessoa jurídica, tudo de forma impessoal, mas essas penalidades elas são muito singelas, e para o bloco que vem eu quero que você me responda aí o que você acha. São penalidades muito singelas? A lei poderia ter ido um pouquinho mais mais à frente? Poderia ter tido a previsão de outras penalidades? O que você me diz aí? Vamos conversar, a gente ainda tem mais alguns blocos aí para tratar
sobre a lei anticorrupção empresarial. Traz a pipoca aí para a sala que nós vamos continuar o nosso bate-papo.